Hoje você vai aprender uma receita econômica que encanta qualquer paladar. Vamos lá para o passo a passo? Vamos! Eu vou começar a receita pelo recheio e são ingredientes fáceis de encontrar. Um tomate cortado em cubinhos e eu removi as sementes, uma cebola, uma colher de sopa de colorau e 2 dentes de alho ralado no lado mais fino do ralador. Eu vou refogar esses temperos. Aqui na panela eu coloquei 2 fios de óleo. Em produção, quer dizer que logo cedo hoje você foi para a feira? Fui lá para comprar os legumes. E os preços estavam igual a semana passada? Porque a semana passada eu achei um preço bom. Não, hoje os preços não estavam muito bons, não. Eu acabei comprando umas bandejas, uns pratinhos, porque estava muito caro. O tomate, então, estava valendo ouro. Aí só comprei só um prato de tomate. Fala aqui para mim nos comentários, aí na sua região o tomate também está caro? Também está custando os olhos da cara? Eu cozinhei aqui na panela de pressão peito de frango, filé de peito de frango. E eu vou usar 600 gramas. Eu cozinhei com sal e colorau. Quando o frango está bem cozido, é fácil fazer isso daqui, olha. E eu vou processar aqui grosseiramente no processador. Se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. E fala aqui para mim nos comentários, de onde você está nos assistindo, eu quero saber. E cada pessoa tem um jeitinho particular de fazer o recheio de frango do empadão. E esse daqui tem um segredo. Eu vou deixar refogar aqui por uns 5 minutos. Aqui na vasilha eu vou colocar 750 gramas de farinha de trigo sem fermento. 2 gemas. 450 gramas de margarina. Gente, essa margarina, ela está gelada e ela tem 80% de gordura. E essa é uma informação muito importante, né? Isso. Tem outras marcas também com 80% de lipídios, tá? E uma colher de sopa rasa de sal. Agora, se você quer que essa massa fique com sabor mais intenso, mais especial, porque é uma data especial, né? Vamos caprichar aqui nessa massa. Eu vou substituir o sal por um pacote de 50 gramas de queijo parmesão. Gente, faz uma diferença enorme. Faz mesmo. Então quer dizer que você não precisa usar o sal na massa, né? Não, não. E eu começo misturando a massa, amassando assim, olha. E o segredo aqui dessa massa, que muita gente não fala, é que você não pode misturar a massa do empadão assim, olha, em formato de círculos, porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica. E não queremos isso para essa massa. Queremos uma massa que derrete na boca, que fique quebradiça. Esse empadão, ele é muito fácil de fazer, mas tem alguns segredinhos. Então fica comigo até o final que eu vou lhe ensinar todos os segredinhos para você ter sucesso aí na sua casa. E se eu quiser substituir a margarina por manteiga ou banha suína, pode? Pode, a quantidade é a mesma. Olha só a aparência aqui dessa massa. Parece uma farofa úmida, né? Isso, uma farofa úmida. E aqui, olha, eu já posso colocar a mão na massa. E eu não quero que você erre aí na sua receita não, viu? Deixa eu falar uma coisa aqui para você entender o ponto. Principalmente você que está começando. Como é que você vai saber que já deu ponto? Ó, não tem outro jeito não. Vou colocar a mão na massa. Quando você pressionar assim, olha só, já deu ponto. Ela quebra. Observe que não é uma massa elástica. Não tem como eu esticar a massa, tá vendo? É uma massa muito boa de trabalhar, muito fácil de dar o ponto. A única coisa que eu vou fazer agora é unir. Somente, eu não preciso misturar mais essa massa aqui para nada. As 2 gemas aqui contribuíram para que essa massa também chegasse ao ponto dela. Prontinho, massa unida. Agora eu vou levar essa massa para a geladeira por 20 minutos. E fica uma massa cheirosa, né? Muito cheirosa aqui, por conta do queijo parmesão, né? E você tem que levar essa massa para a geladeira, porque o ideal é que você trabalhe com ela gelada. Como eu misturei aqui com minhas mãos, aí o que aconteceu com a margarina? Ela derreteu um pouco.
Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá por 20 minutos. Faz assim para você ter sucesso aí no seu empadão. Que cheiro maravilhoso, hein, produção? Muito bom. Olha só, tá vendo esse recheio aqui? Eu preciso dar cremosidade a esse recheio. Eu vou lhe ensinar aqui uma misturinha que é o segredo e você não pode contar para ninguém, tá bom? Ah, tá. Pode deixar. 300 ml do caldo do cozimento. Uma colher de sopa caprichada de farinha de trigo sem fermento. Eu vou levar para o fogo baixo, e vou misturar aqui até que fique com aquela textura de uma vitamina bem grossinha, sabe? Prontinho. Olha só, um ponto de uma vitamina bem grossinha. Adicione a misturinha no frango. Gente, olha que recheio econômico e super saboroso. Uma porção de salsinha, 15 azeitonas, com ingredientes fáceis de encontrar. É só a forma de fazer que faz toda a diferença. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Aí você pode estar se perguntando, Edva, você não colocou sal? Não. Sabe por quê? Porque o frango eu já cozinhei com sal. Eu coloquei azeitonas. Então, tenha cuidado aí para você não salgar a sua receita. Vou deixar esfriar. Prontinho. Olha a qualidade da nossa massa. Olha que massa linda. Perfeita para trabalharmos. Eu dividi a massa aqui em duas porções. O pedaço maior eu vou forrar a travessa. E o pedaço menor vai ser a tampa. Mas eu vou fazer isso aqui enquanto eu abro a outra porção para que ela não fique ressecada, tá bom? Eu vou usar um pedaço de plástico. Gente, isso daqui é um saco plástico e eu cortei ao meio. A massa, outro pedaço de plástico. Isso daqui é dica de milhões. Abrir a massa com saco plástico. Faz aí e depois volta aqui e fala para mim. Aqui eu vou dar algumas batidinhas na massa para facilitar. Esse empadão, ele é modelado na travessa. E é maravilhoso porque você nem precisa desenformar. Do jeito que está, é só colocar na mesa para servir a sua família. Pegue a forma que você escolheu aí, o refratário, e coloque por cima da massa aberta. O que você vai considerar aqui não é só o fundo, mas a lateral. Imagine que você abriu assim as laterais da forma. Esse pedaço aqui, olha, você vai considerar as laterais. E olha só que facilidade. Você vai tirar o primeiro plástico. Esse plástico aqui, por baixo da massa, vai lhe servir de apoio para você pegar assim, olha. Tá vendo? Aí você não vai remover esse plástico agora. Como eu falei, ele vai lhe servir de apoio. Aí você faz isso, olha. Você vai acomodando a massa aqui na forma. E o excesso aqui você não vai tirar agora. Vai lhe ajudar no momento que você for colocar a tampa. Agora vamos colocar o recheio. O nosso recheio econômico, fácil de fazer e muito saboroso. É aquele recheio bem tradicional, né, produção? Você sabe que eu amo esse empadão, né? Sei. Também sei que você prefere assim, sem requeijão, sem queijo. Sim, eu prefiro empadão raiz, aquele tipo receita de vó. Mas com queijo também fica muito bom. Fica. Mas esse daqui é aquele bem tradicional. Esse empadão, ele é muito fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. Quer dizer que qualquer pessoa consegue fazer essa receita? Qualquer pessoa consegue fazer. Moleza, esse aí até eu faço. Agora vamos abrir a tampa. Mesmo passo a passo. Saco plástico, massa e saco plástico. Agora eu vou medir. Ó, tá vendo? Encoste a massa aqui na borda do refratário e é só fazer isso. Remova o plástico e agora olha como é fácil.
Sabe o que é que está acontecendo aqui? A tampa está colando no pedaço da massa que estava aqui na borda. A sobra aqui da massa eu vou abrir para fazer a decoração. Eu comprei um cortador em formato coração. É muito fácil de encontrar em lojas que vendem produtos para a festa. Gente, esse cortador aqui, ó, foi R$7. Então, de repente, aí na sua cidade, você pode encontrar. É bem facinho de encontrar. Tem as versões de plástico também, né? Eu vi, parece que estava de R$3,50, viu, produção? Esse de plástico aí que você está falando. R$3,50? Uhum. É bem mais barato. Para pincelar, eu vou usar um ovo. Antes de colocar os corações, a primeira coisa que você tem que fazer é pincelar, para que os corações fiquem colados. O meu forno já está pré-aquecido, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E a temperatura do meu forno está em 200 graus. 200 graus, gente. Sabe por quê? Porque essa é uma massa que ela aguenta altas temperaturas. E o tempo no meu forno vai ser de 35 minutos. Ou até que todo o nosso empadão aqui esteja dourado. Eu tenho 2 perguntas. Você tem 2 perguntas? Tenho, estou inspirado nos comentários. Do jeito que está aí, eu posso levar para a geladeira para assar no outro dia? Desse jeito que está aqui, você pode levar para a geladeira, com uma única observação. Você não vai finalizar com o ovo. Você vai deixar para fazer isso no dia seguinte, quando você for assar. Então não precisa pincelar. Não, porque se você levar para a geladeira desse jeito que está aqui, vai ressecar. Mesmo que você passe o plástico filme. E a outra pergunta é, posso congelar do jeito que está aí? Você pode congelar em uma forma de alumínio e o processo da finalização é do mesmo jeito. E quando você tirar do freezer ou do congelador de sua casa, o forno ele já tem que estar aquecido. Você vai levar direto para o forno, tá bom? Entendi. Então do jeito que eu tirei lá do congelador é só finalizar e já pode levar para o forno. Exatamente. Ótimo. E vai ficar mais tempo, né? Ah, sim. Aí vai demorar mais porque está congelado. Isso. Mais alguma pergunta, produção? Qual a validade do congelador? 90 dias, mas eu tenho certeza que você vai comer antes. Ótimo. E aqui é o dia seguinte. Isso aqui é proposital. Assei um dia antes e só deixei para cortar no dia seguinte. E também porque empadão é bom a gente cortar com ele frio, né? Senão desmancha. Se você gosta quente, sem problema nenhum. Mas isso aqui foi proposital. Olha a qualidade desse empadão, gente. Totalmente frio. Nossa. E mesmo frio, o cheiro está maravilhoso. Gente, vocês não têm noção do cheirinho que tá aqui. E o segredo para fazer mais empadões como esse, com aquela massa que derrete na boca, eu conto todinho no meu e-book de empadas e empadões. São várias receitas deliciosas para você fazer em casa e até vender. Quer aprender? Clica no link que está na descrição e vem conferir. E eu te garanto, é mais barato do que você imagina. Vamos experimentar? Vamos. A massa que desmancha na boca. Nossa. Gente do céu. Que massa maravilhosa. Que recheio. Super saboroso. A construção de sabores aqui. Vocês precisam fazer. Quer produção? Com certeza. Minha água já está cheia de boca. Nossa, que delícia. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. Uma receita super econômica e com ingredientes fáceis de encontrar. É só a forma de fazer que faz toda a diferença. Muito bom. Esse empadão no Dia das Mães, hein? Perfeito. Te espero nos comentários. Eu também te espero nos comentários. Tá muito bom mesmo. Você falou que tinha o quê? Uma receita? Tem uma receita especial aqui, ó. Com a sobra da massa, eu vou adicionar um pouco mais de parmesão. Tá vendo? Tô Fazer vendo. umas bolinhas e botar para assar. Que Fazer uns chique! biscoitinhos de queijo, olha só.